Agora, a gente falou aqui, e o senhor citou dessa relevância para o teólogo, termo que o senhor usou. Mas aqui eu pergunto, o cristão, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, mas o cristão comum, o cristão que não está talvez no meio acadêmico, ele ainda pode perceber utilidade para a vida dele no estudo de uma matéria como a filosofia, como a história, mais especificamente, né? História da filosofia e da teologia, ele poderia tirar proveito de um livro como esse daqui também? Eu não tenho dúvida, por duas razões. A primeira razão é que todos somos teólogos, certo? Então, é É verdade isso que aí, existem já diria teólogos. Arcis Pro. Assis Pro, exato. Então, é verdade que existem aquelas pessoas que se dedicam mais exclusivamente à teologia e que se tornam, por assim dizer, teólogos profissionais, não é? Vamos usar essa palavra, talvez não seja melhor, mas ajuda a distinguir. Mas o fato é que todos nós somos teólogos no sentido de que todos nós, quando lemos a Bíblia, todo cristão, quando lê a Bíblia, ele lê extraindo pressupostos teológicos e, ao mesmo tempo, levando os pressupostos teológicos que possui para a leitura do texto que ele está fazendo. Então, as pessoas que nos assistem aqui, que não são teólogos profissionais, são todas teólogas também, porque possuem uma concepção sobre Deus, sobre a Escritura, sobre o homem e etc., que são concepções de natureza teológica. Para além disso, Saúl, eu tenho dito frequentemente que a filosofia, juntamente com a arte, é a disciplina que mais nos ajuda a compreender o tempo no qual nós vivemos. Porque enquanto a teologia é uma disciplina muito conservadora em termos de mudança, é óbvio que a teologia também reverbera o espírito do seu tempo, mas ela demora muito para fazer isso, porque ela é uma disciplina por natureza conservadora, a teologia. As artes e a filosofia, eu tenho chamado essas disciplinas de disciplinas de vanguarda. Em que sentido? No sentido de que elas, em geral, antecipam coisas que ainda vão acontecer, porque elas estão participando muito diretamente da formação da cultura. Então, eu acho que a filosofia é uma disciplina muito útil para todo e qualquer cristão, porque ele ajuda, e a história da filosofia de modo geral, ajuda a compreender esse processo histórico no qual todos nós estamos inseridos e ajuda-nos a ler características do nosso tempo que nem sempre nós percebemos por estarmos sendo formados ou formatados no contexto dele. Então, a filosofia é muito útil para aquilo que a gente chama de exegese cultural ou hermenêutica cultural, que é a interpretação da cultura na qual nós estamos inseridos. Excelente, excelente. Até mesmo, né, o senhor falou da arte aí, a gente poderia talvez incluir nesse aspecto de sentido da arte também o próprio desenvolvimento das mídias que nós consumimos, né, filmes, séries, livros, e a filosofia nos ajuda a perceber como o que está escrito ali não é desprovido de um norte filosófico e teológico, mas tem uma idealização que está sendo passada ali, e a gente consegue distinguir isso e saber filtrar melhor, né, quando a gente tem esse estudo. E até acrescentaria aqui, né, se no termo que o senhor usou de forma um pouco mais geral, somos todos teólogos, dessa maneira mais geral também podemos dizer que somos todos filósofos. Nós estamos sempre fazendo afirmações sobre a criação, sobre a maneira que vivemos e tudo mais, não é verdade? Perfeito. Essa sua colocação é muito boa, Saúl, porque ela nos ajuda a entender, assim, de maneira um pouco mais didática, o que é a filosofia propriamente, né? A filosofia é essa disciplina do passo para trás, sabe? Do passo para trás. Ou seja, você, em geral, está vivendo no mundo numa complexidade de aspectos nos quais você está envolvido. Então você está aí mexendo nas mídias sociais, se relacionando com as pessoas, trabalhando, se divertindo, estudando e tal, sempre envolvido em ações particulares no todo da vida. E
sobretudo no tempo no qual nós estamos, no qual o tempo da reflexão nos foi tirado, raramente a gente para pensar sobre o sentido, sobre a natureza das coisas que nós fazemos no mundo. Então, por exemplo, todo mundo trabalha, mas raramente alguém para pensar sobre por que eu estou trabalhando, qual é a finalidade do meu trabalho, qual é a razão pela qual eu trabalho. Eu preciso trabalhar? Então, essas perguntas de passo para trás, elas são perguntas de natureza filosófica. A filosofia nada mais é do que essa disciplina que procura tentar enxergar aquilo que está por trás e que a gente, a princípio, não vê no meio da nossa correria cotidiana. A gente acaba só vivendo, né, reverendo? É como aquela história do peixe, né? Que o peixe é aquele que não consegue falar muito bem como é viver molhado, né? Porque ele está sempre ali ao redor, né? Tá dentro da água, tá sempre encharcado. E aí talvez a filosofia, usando essa ilustração, fosse como a ideia de você tentar saltar um pouco da água para observar onde você está inserido, ao invés de só seguir o fluxo e continuar ali, né? Perfeito, uma boa ilustração, boa ilustração.